Nesta noite, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo, como sempre fazemos. Quero te agradecer, Senhor, porque tu fizeste com que minha coluna melhorasse. Quero te agradecer, acima de tudo, Senhor, Lenha e eu, pela vida de Helenisa, meu Deus. Essa foto que Graça postou hoje dela, apesar de eu achar semelhança comigo, eu fico muito impactada, porque a lembrança viva e forte de mamãe. E eu queria, meu Senhor, te pedir nessa noite que tu possas mandar teus anjos e arcanjos, Senhor, para abençoá-la, meu Deus, para cuidar da cabecinha dela, Senhor, para que tu possas, como tu tens feito até hoje, cuidar do equilíbrio emocional dela, Senhor, dando discernimento a ela, Senhor. Senhor, muito obrigada, porque até aqui tu tens nos ajudado. E eu sei que tu vais continuar, porque somos tuas filhas e tu és o nosso Pai amado e querido. Obrigada, Senhor, por cada uma aqui da nossa casinha de oração, por cada família aqui representada, por essa noite, Senhor, que tu possas falar pelo teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos te compreender mais e melhor. E já vamos te agradecendo, Senhor, por tudo, pela vida de Anchieta, por todos os que sofrem também, na certeza de que todos terão a vitória em ti. Tudo nós te pedimos, em nome do teu Filho amado e querido Jesus Cristo. Amém. Amém, meu Deus. Então, minha gente, eu tenho uma frase no Evangelho do Senhor Jesus Cristo que me chama muita atenção, que é exatamente quando ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e que o jugo e o fardo dele são leves. E ele nos chama para que nós possamos descansar nele. Esse versículo, para mim, é um leque muito grande, porque ele representa uma série de partes de nossa vida. Porque Jesus Cristo, quando ele começou o ministério dele aqui, né, porque até então ele era criticado, mas nunca com a força tão forte, quando ele começou, quando ele saiu daquele deserto que ele foi tentado pelo inimigo, e que ele inicia o seu ministério, né, juntando os discípulos, alguns que foram de João Batista, e escolhendo outros na formação dos 12 que seguiram a ele. E aí, conforme o ministério dele andou durante os 3 anos, o que aconteceu com Jesus? Jesus se aproximou daquelas pessoas que ninguém queria conviver, não é? A começar, se a gente reparar bem, pelas escolhas dos discípulos dele. A gente ali, Jesus seguiu a regra do coração e de que para mostrar ao mundo que muitas vezes as pessoas não têm uma escolaridade universitária, não é? Seja por que razão for, mas que ela tem tanto valor quanto aquela pessoa que teve a oportunidade de ser doutora, de ser mestra, enfim. E ele começa a escolha dele por ali, por pessoas simples, como é o caso de Pedro, né, o pescador, e outros, todos sem grandes destaques, a não ser por lá na frente Lucas, que era médico, e Mateus, que era um cobrador de impostos. E conforme Jesus caminhava, as pessoas se surpreendiam com ele, né? Os próprios discípulos, porque ele caminhava com pessoas, ele dividia o arroz e o feijão com pessoas muito simples e tomava o vinho no mesmo recipiente, no mesmo copo que as outras pessoas mais simples tomavam. E da mesma forma, ele acolhia pessoas, como eu disse no início a vocês, que eram indesejáveis a uma pessoa comum. Então, principalmente aquelas pessoas que eram ditas como pecadores. E aí eu digo ditas porque a gente sempre está achando que o outro é pecador e a gente muitas vezes desconhece que nós somos muito pecadores, né? Porque Jesus não veio para nenhum santo.
E Jesus já ensinava, começou a ensinar ao mundo que os pecadores tinham um lugar especial na vida deles, na vida dele. E aí ele recebia esses pecadores, né? Ele recebia qualquer tipo de pessoa e sentava à mesa com qualquer tipo de pessoa, fazia refeições, né? Bebia vinho e brincava e tal. E lógico que Jesus foi muito criticado, né? Começou a crítica grande daqueles legalistas, né, os fariseus, principalmente, né, que eles se achavam donos da lei, donos do mundo, porque eles seguiam à risca a lei. Como Jesus veio desestabilizar essa legalidade, né, porque Jesus deu sempre vazão ao coração, eles criticavam e diziam que Jesus era um apóstata, que Jesus blasfemava, porque dizia que era filho de Deus, enfim. E Jesus começou a ter essa fama. E eu já posso trazer de logo esse assunto para os nossos dias, com as nossas vidas no dia a dia, porque a gente se preocupa muito com o que os outros pensam de cada um de nós. Né? Por exemplo, a casinha. Vamos começar assim para que a gente possa entender. A casinha de oração, ela não segue regras, né? Ela não segue normas. Ela não é reconhecida, por exemplo, como uma igreja de verdadeira, de acordo com as denominações hoje se ousam a falar pela própria composição da igreja. Nós não somos conhecidas assim por isso. E nós, como casinha de oração, temos um objetivo que é tão só agregar pessoas cristãs de diferentes denominações. E nós assumimos o risco e ousamos a lidar com as diferenças. A gente começou a aprender que o relacionamento saudável é mais importante e está acima de qualquer diferença de pensamento, de forma de ser. Então, isso tem sido o ensinamento que Deus tem nos proporcionado ao longo dos anos da casa. Aprendemos a amar tanto aquele que difere de nós. Aprendemos a amar tanto aquele que não tem nada de igual com a gente, assim, até na forma de se colocar, na forma de pensar. E isso é muito gratificante quando a gente percebe que tudo isso tem contribuído para o nosso eu a nível de construção para um ser humano melhor. E Jesus acumulava essa fama, né, de uma pessoa louca, de uma pessoa que precisava ser interditada, porque ele agia de uma forma tão diferente do ser humano. E eu também trago isso para a nossa vida, né? O nosso cotidiano. Como nós pensávamos diferente antes de termos uma experiência pessoal com Deus. Como essa caminhada, pô, eu não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu faço uma reflexão hoje sobre a minha vida, eu fico imaginando quanto eu fui mesquinha e egoísta, né? Porque às vezes, durante a minha vida, eu cheguei a me incomodar muito quando eu percebia que o outro não gostava de mim, ou não queria, me queria na presença. Estou dando um exemplo básico. E eu achava que, pô, que como eu gostava das pessoas, as pessoas tinham que gostar de mim. E ao longo do tempo, assim como Jesus falou, né, para a humanidade, o meu tempo chegou no tempo que Jesus me desestabilizou e me fez compreender que o mais importante era verdadeiramente a oração de São Francisco de Assis, não é? E isso não é fácil para que a gente possa se lapidar, né? Para que a gente possa se tornar disponível para que Deus possa fazer essa limpeza na gente. Porque a gente tem as dificuldades do próprio temperamento da gente. Então, voltando para a nossa reflexão, Jesus, quando viu aquela ira dos fariseus, ele
conta 3 parábolas tão conhecidas da gente, que eu não vou me deter nelas, porque a gente já as conhece, pelo menos já discutimos aqui algumas vezes, e para não ficar longa a reflexão. Mas a primeira que Jesus contou foi sobre as 99 ovelhas, que uma se perdeu, e que ele vai atrás e encontra essa ovelha chorando, encontra essa ovelha precisando de conforto, de carinho e tal, e ele chega junto dessa ovelha, carrega a ovelha, né, cuida das feridas dessa ovelha e leva ela de volta. E aí tem uma festa no céu, porque são 99 justos, mas por conta de uma ovelha perdida, ele larga tudo e vai atrás. A segunda parábola que ele conta é exatamente da mulher que perdeu uma moeda. E essa moeda, né, a dracma perdida, a mulher, ela fica muito triste porque ela perdeu e ela começa a varrer toda a casa, né, porque ela não perdeu todo o salário, ela perdeu uma moeda que fazia parte daquele saquinho de moedas da época. Mas aí ela depois encontra e ela chama os amigos e as vizinhas para comemorar. E a terceira, a gente vai se deparar com o filho pródigo, né? Que a gente tem os 2 irmãos, um que quer que o pai deseja a morte do pai por tudo que a gente pode interpretar, né? Diz assim, olha, você não morreu ainda, você está vivo, mas eu quero a minha parte. Naquela época isso era muito forte, porque realmente se interpretava como se o filho dissesse assim, olha, eu preferia que você tivesse morrido. E o outro, que fica ali ao lado do pai, embora não concordasse com o pai, não fosse um filho bom, mas estava ali atendendo ao pai e achando-se que fazia um favor e que era o filho exemplar. Vai adiante, a gente sabe da história, né? O rapaz perde tudo, né? Gasta o dinheiro todo, e quando ele volta, o pai está ali de braços abertos e o outro não quer compartilhar da alegria do pai. O que a gente pode observar de igual nessas 3 parábolas é que o reino de Deus significa alegria, não é? A primeira parábola, a gente vê, vamos estudar as circunstâncias que Jesus contou e por que Jesus contou essas parábolas, né? Por conta da ira dos fariseus que estavam falando de Jesus, estavam criticando Jesus, porque Jesus convivia com os pecadores e ali ele bebia, ele fazia refeições e ele acolhia os pecadores. Então, ele quer mostrar aos fariseus e todos que pensam iguais aos fariseus, porque a gente sabe que não eram só os fariseus, apesar das leis da época, a gente sabia que tinha muitos e muitos judeus, muitos e muitos, até como o próprio Paulo, que antes da experiência pessoal com Jesus Cristo, pensava de forma diferente. E Jesus, que coisa linda, ele quer mostrar que o reino é alegria. Não é? Na primeira, a gente percebe que ele fica feliz porque ele vai de encontro, encontra a ovelha perdida. E no primeiro momento você diz assim: de que adianta eu ser justo se ele só se preocupou com a ovelha perdida? E ele, inteligentemente, a parábola significa que talvez os 99 não sejam justos, entendeu? Sejam todos iguais à ovelha perdida. Legal, porque E Jesus demonstra essa alegria do pastor quando encontra a ovelha, porque ele está dizendo: há alegria no encontro, não é? Há alegria no meu reino, no reino de Jesus. A gente comemora os encontros, embora haja tantos desencontros, como dizia Vinícius de Moraes. E na segunda parábola, a gente vê a mulher sofrendo, triste, e a gente também aprende que muitas vezes a gente não tem condições de compartilhar uma tristeza. A gente às vezes compartilha com uma pessoa, uma outra, que a gente se sente mais à vontade, mas a regra é que a gente não compartilha as tristezas, não é? Então Jesus quer mostrar a gente que, embora você não compartilhe das tristezas, porque muitas vezes você não tem condições emocionais para isso,
Mas como ela encontrou a dracma perdida, ela faz o quê? Ela comemora o que ela encontrou e que estava perdido. Essa parábola também, Jesus quer dizer, não perca tempo para que você só possa perceber o quanto você perdeu depois que você perdeu. Não é porque ela se alegra porque encontrou, mas a gente pode sim agir de forma diferente e saber o significado grande da perda, para a gente estar sempre comemorando em Deus as alegrias que a gente tem diárias. Mais uma vez, Jesus acentua e diz a gente: o meu reino é de alegria. Você tem que compartilhar com os outros. Você não pode ficar sozinho com a alegria que deve ser compartilhada no reino. E a terceira é muito interessante, porque quando o filho sai, né, que vai embora com a fortuna, a parte que lhe cabe do pai, o pai não vai atrás do filho. O filho toma a decisão e vai. Então, isso significa a escolha, o livre-arbítrio que Deus dá a cada um de nós das escolhas. E também o grande arrependimento do filho, né, que quando volta encontra o pai de braços abertos, não é? O outro filho, né, que de qualquer forma estava ali convivendo com o pai e queria dar esse exemplo. Eu não escondo para vocês que há alguns anos da minha vida eu fui esse filho mais velho, não é? Eu segui a risca, eu sempre tive preocupação em ser uma filha boa. E eu fui uma melhor filha quando eu me libertei dessas coisas todas e comecei a compartilhar as alegrias que mamãe compartilhava das minhas irmãs, das alegrias que elas vivenciavam. Mamãe me ensinava, lógico, através de Deus, que a alegria de cada filha é única e que cabia a ela sempre compartilhar e sempre se alegrar quando via uma das filhas feliz. A que estava triste naquela ocasião, por isso ou por aquilo, às vezes não compreendia, e muitas vezes eu era essa filha, e que Deus, ao longo do tempo e da caminhada, foi me mostrando que não era bem assim que Ele gostaria que eu fosse. E aí, a gente chega a uma conclusão, né, que quando o Pai, que significa Deus, que diz assim, que coisa boa, vamos fazer uma festa, vamos matar um cordeiro cevado. Ora, tem um significado imenso esse cordeiro, né? Porque é um cordeiro que foi ali cevado, foi guardado para uma ocasião muito especial e tem muito a ver com os sacrifícios de Deus naquela época, né? Lá do Antigo Testamento. Então ele faz aquela festa, coloca um anel na mão do filho e o outro filho, quando chega, né, ele diz, mas eu sempre tive aqui aquela história e tal, né? E a parábola foi fundamental com esses dois filhos para que Deus pudesse nos dar a escolha do arrependimento e também de poder verificar que o coração e a forma livre que a gente possa viver é muito mais importante do que as normas, do que as regras. Essa semana, né, aliás, ontem particularmente, eu recebi aqui em casa a moça que vai cuidar da minha iluminação, é uma arquiteta iluminária, não, assim mesmo o nome, é uma arquiteta específica para cuidar da luminária do meu quarto, para ver se eu tenho uma melhor visibilidade para trabalhar. E aí eu conversava com ela, uma pessoa muito boa, muito boa, a gente gostou muito dela. E ela, uma nova, ela conversando com a gente, primeiro eu fui conversar com ela, porque ela queria mais ou menos um histórico de como eu via, de como eu não via, assim, que eu podia dizer para ela depois testar. E aí teve uma ocasião que ela disse, eu preciso atender às exigências das normas da luminária e tal, tal. Enfim, ela está correta. Aí eu disse a ela assim, olha, eu não sei se eu posso cumprir normas,
porque eu estou em busca de uma melhor leitura, não sei quanto tempo eu tenho, eu acho que o que eu já tenho é um milagre da minha vida por eu enxergar, então eu preciso avançar do jeito que eu sou, infringindo normas. O que eu quis, e mas aí quando ela me explicou as coisas, ela veio aqui no meu quarto e viu, eu disse, mas você tem a certeza que você vai encontrar uma pessoa extremamente obediente, porque eu quero o melhor, e você é profissional e você vai saber fazer o melhor. Mas o que eu quis dizer? Eu quis dizer que é como Jesus me ensina. As normas, às vezes, pesam muito na gente. Não é? As regras, quando são regras de conduta de escolha por Jesus, não é toda regra. Mas as regras de condutas de escolha, como você tem que se posicionar, muitas vezes você infringe normas. Por exemplo, o doutor Alexandre, muitas vezes nessa última derrame que eu tive, ficou muito forte na minha cabeça quando ele dizia para mim: eu não sei se você vai voltar a ler, eu não sei. E cada vez que ele dizia isso, era uma dor muito grande no meu coração. Mas, assim, Jesus fez com que essas normas fossem infringidas, né? Pelo poder dele. Então, assim, quando eu falo nessa fama de Jesus Cristo, a gente, por exemplo, aqui na casinha, a gente sabe que a gente leva o evangelho, mas a gente não vive efetivamente é, em buscas de milagres e curas, embora a gente saiba que o poder de Deus faz isso ocorrer quase que diariamente na vida de cada um de nós. Mas a gente leva de uma forma que a gente possa se centrar em Deus, de uma forma tal que a fama da gente possa ser aquela que a gente possa receber o pecador, não é? Possa acolher, tenha sempre espaço na vida da gente para a gente receber o outro na sua completa diferença de nós. E esse tapete vermelho, né, que Jesus coloca para os pecadores é verdadeiramente a forma com que ele nos recebe, porque ele veio para cada um de nós, pecadores. E a cada dia que a gente se conscientiza dessa pequenez da gente, dessa vulnerabilidade da gente em Jesus, porque ele nos dá fortaleza para desafiar o mundo, nos torna mais leves e mais perto dele. Hoje, a fama que nós temos, não devemos temer se for igual a de Jesus. Apóstata. Você parece que é um louco. Você parece que é uma louca. Você precisa ser interditada. Porque você, na realidade, você pensa muito diferente daquelas pessoas que faz a maioria da humanidade. E isso é um desafio para todos nós, porque a palavra de Jesus lá atrás e hoje diz assim: não se conforme com o mundo, não se conforme. Então, eu penso que aquela quando Jesus fala essas três parábolas para os fariseus, ele está falando para a gente diariamente, não é? Ele nos deu um coração sensível, mas que a gente precisa trabalhar o coração para que ele seja mais sensível ao ponto da gente verdadeiramente sentir a dor do outro. Agora mesmo eu estava olhando para o grupo da casinha e vendo a feirinha que Rebeca entregou a uma mulher completamente careca, provavelmente ela tem câncer. Hoje eu estava com o seu Gilson, e seu Gilson, meu motorista, eu venho batendo com ele, porque ele não acreditava no coronavírus, ele não queria tomar vacina, ele não queria. Não acreditava. Veio a morte de Marília, e ele ficou assim, né? Eu disse, seu Gilson. Não, ele não acreditava porque ele é muito Bolsonaro. Enfim, ele não acreditava. Então, o que é que aconteceu? Eu disse assim, seu Gilson, o senhor só vai continuar trabalhando comigo se o senhor se vacinar, porque eu não posso, de forma nenhuma, ter os meus cuidados. E o senhor está junto de mim, está no carro comigo.
E eu, o que eu quero da vacina não é não ter coronavírus, que eu sei que ela não impede, mas eu não quero ir para o hospital. Não quero tudo o que disserem para eu não ir para o hospital e não ser entubado. Enfim, e lá vai ele por minha causa, ele foi ouvindo, porque todos os dias eu falava, não adianta, seu Gilson, comigo só fica quem for vacinado. Mas aí ele foi, viu a morte de Marília, ficou assim. Aí ele, quando teve o corona, que quase mata ele, a irmã da mulher dele, que mora no Maranhão, veio ajudá-lo. E ela ajudou ele e tal, tal. Mas ela dizia, eu não uso máscara de jeito nenhum, nem tomo essa vacina e tal. Seu Gilson ficou bom, a mulher pegou também o filho, e ela voltou para o Maranhão. Pois bem, hoje ela foi entubada. E seu Gilson chora, porque diz, doutora, pelo menos se ela tivesse tomado a vacina. Eu disse, aí veja, eu estou comparando com a fala que Jesus diz: por que você vai chorar uma coisa que você podia contornar? A gente não sabe se ela morreria, porque Deus é que sabe, mas cabe a gente tomar precauções. Esse doutor, se pelo menos ela tivesse usado a máscara, meu Deus, se ela tivesse tomado a vacina, quantos anos ela tem, seu Gilson? 66 anos, doutora. Eu disse: olha, seja, vamos pedir a Deus, porque também não adianta você martirizar a cabeça de alguém, porque não é por aí. Eu mesmo disse a ele, eu disse, tá vendo? Eu disse para você, Tom, bota a máscara na mulher, manda a mulher tomar vacina, agora ela tá entubada, ela vai morrer. Eu disse para ele. Mas olha, o sofrimento, eu estou falando isso, minha gente, só para falar em pontos da minha reflexão. O sofrimento de seu Gilson está tão grande que eu estou arrasada. Seu Gilson está e é isso que eu estou falando da sensibilidade. Seu Gilson está dirigindo o carro de uma forma que ele está assim. E eu estou, vocês não imaginam como eu estou sofrendo. Então, hoje, Gracinha ia para o shopping e pediu para seu Gilson dar um bigu a ela, porque ele sai daqui. Ele disse: seu Gilson, o senhor vai levar a Gracinha, faça o favor para mim, não volte para casa agora, porque a sua esposa vai estar chorando, o senhor não vai ter o que dizer a ela. Veja se o senhor respira alguma coisa, faça alguma coisa, não volte para casa agora. Se o senhor quiser voltar lá para casa, o senhor volta, porque o senhor vai ter que ter forças para dar para sua esposa. Se ela quiser ir para o Maranhão, eu disse, não quero, doutora, que ela vai pegar isso, tudo bem, mas se ela quiser, eu vou ajudar o senhor. Mas eu queria dizer para vocês que nem sempre eu devo ter sido assim, eu não sei, eu só sei que eu sofri tanto com a dor do seu Gilson. Eu sofri tanto e estou sofrendo. Porque a forma, a gente começa a perceber como o outro reage à forma do sofrimento. Por exemplo, quando eu estou muito sofrida, lá atrás, hoje mais não que eu estou cheia de dor no pescoço, mas eu virava a cabeça para o lado direito de uma forma que mamãe já sabia quando eu chegava em casa, a forma, o corpo andava diferente. Eu não sei se é porque eu sempre tive essa forma de ser, que eu olho para as pessoas como elas andam e como elas estão na hora também do sofrimento. E eu, como estou vindo atrás do carro por conta do vírus, né, dessa confusão, eu olho ele dirigindo, isso aqui dele, sabe quando a pessoa está muito sofrida? Vocês compreendem isso? Que o ombrinho dele chega a estar assim, mas eu fico assim olhando. Então, voltando para a nossa reflexão, Jesus tem nos ensinado isso, que a gente tem que ter cuidado quando falar, que a gente tem que ter. Vocês compreendem quando eu quero dizer? Ai, como eu estou sofrendo, porque ele está sofrendo. E é uma coisa que a gente não pode, independe, poderia ser o vírus, poderia ser um câncer, poderia ser um AVC, enfim, o que eu estou querendo falar é da forma como Deus, assim, faz com que a gente sinta, né? E hoje, seu Gilson é um dos maiores defensores, eu nem falo mais nada, mas ele diz assim, doutora, um amigo meu da igreja, doutora, eu disse a ele, rapaz, tem cuidado, esse vírus está matando muita gente na igreja e tal. Eu não falo mais nada, eu falei o que eu tinha que falar comigo, para ele ser meu motorista, né? Como eu não queria andar com a pessoa desprotegida comigo, porque eu já estou velha, eu tenho medo, tenho outras coisas. Enfim, Jesus é muito sábio.
E Jesus tem uma forma diferenciada de mostrar a gente. Por exemplo, esse sofrimento, né, que a Anchieta está passando, né, e que eu compartilhei no início da reflexão, a Edinha não estava aqui ainda, me chama muita atenção, porque Deus é Deus. A gente não vai saber qual é o desfecho, nem a gente está pedindo nada sobrenatural, mas a gente sabe que a mão de Deus faz maravilhas. A gente não sabe como vai ser o desenrolar. É como, por exemplo, eu fico admirada. Como é que vocês me conheceram como mamãe, cheguei ao ponto de pedir a Deus que levasse mamãe? Minha gente, se você me contasse isso lá atrás, eu era capaz de dar em você. E Deus fez com que uma hora eu dissesse: meu Deus, ela está sofrendo demais. Não permitas mais que ela sofra. Mas Deus me deu um tempo para que eu pudesse absorver tudo isso. Então, todo tempo de sofrimento é um tempo do que Deus está conversando com a gente. Eu vejo, por exemplo, as pessoas: meu Deus, fulaninho está tão ruim. Tá? Eu digo: meu Deus, será que tu estás dando um tempo para tu colocares tudo como tu desejas? Ou se tu realmente vais operar um milagre ali, porque não chegou a hora, a tua hora é sagrada. Então, pensando dessa forma, todo o sofrimento hoje que ocorre na minha vida, eu penso dessa forma. Eu digo: meu Deus, será que ainda ontem eu estava dizendo a Leinha, eu sei que às vezes eu fico assim, né? Eu disse: meu Deus, para que a gente vai gastar dinheiro, né, com a iluminação, com isso tudo? Porque eu nem sei se eu vou ter condições de enxergar, não sei se. Eu estou sentindo tantos arredores, eu não sei como vai ser, né, Leís? Então, mas na mesma hora que eu disse isso, eu disse: não, meu Deus, eu sei que tu tens sempre um propósito. Tu tens, ou se tu estás querendo me acalmar, me ensinar mais, porque isso com certeza a gente precisa aprender mais e mais a cada dia. A gente precisa melhorar, porque a gente precisa se preparar para o grande encontro com Ele. E sabe, minha gente, eu não tenho mais onde me equilibrar. Eu penso, mas Deus sabe que eu posso ter um espaço para botar mais fardo para eu me equilibrar, não é? Então, eu aprendi com Deus a dizer: não falta mais nada acontecer, a não dizer. Porque todas as vezes que eu achei isso, eu achei que, por exemplo, com o problema do meu dente, eu não ia sentir dor maior. Hoje, meu dente é uma lembrança, embora eu tenha crises de vez em quando eu estou nervosa, porque a dor do olho superou muitas outras coisas e outras dores. Então, assim, o que é que a gente aprende nesse caminhar? A gente não sabe de nada. A gente só sabe que os nossos ombros pertencem a Deus. E que o fardo que Ele escolher para a gente carregar, com certeza, a gente vai poder carregar. E a gente vai poder se equilibrar. Aí, eu penso que a frase da esposa de Anchieta quis me ensinar quando ela disse que precisava se equilibrar. Então, que Deus possa sempre colocar à disposição os nossos ombros para Ele usar e fazer da forma que Ele deseja. Porque nós cristãos sabemos que Ele sempre está dizendo a gente: meu filho, minha filha, tudo que eu tenho é teu. Assim como o pai do filho pródigo, palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho três coisas diferentes, três sentimentos diferentes hoje, né? E todos três dando graças a Deus, né? Dentro da palavra que a Angélica deu,
primeiro essa coisa de Anchieta, né, que me balançou muito, né, mexeu muito com o meu coração. E foi uma coisa assim muito sofrida para mim e depois assim as consequências do que eu vim absorvendo depois, né? Preocupada e assim também orgulhosa com essa fortaleza de Edinha, que eu não sei até que ponto vai, né? Como mexe essa coisa com ela, né? Mas eu assim quando eu vejo a coisa muito, eu procuro primeiro não digerir,